Começamos agora mais um Café com CEO, um programa onde eu sempre converso com um empresário e um CEO, referências no mercado em que atuam, para falarmos de empreendedorismo, tecnologia, carreira e inovação. Hoje recebo o meu querido amigo Hélio Rotenberg, CEO e fundador da Positivo Tecnologia. Hélio, seja muito bem-vindo. Puxa, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco então. Como foi essa inspiração de criar a Positivo Tecnologia? Puxa, é uma história muito bacana. Sempre me emociono ao contar essa história. Eu dirigia a faculdade de informática Positivo, tinha acabado de entrar, eu tinha na época 26, 27 anos, e dentro da faculdade comecei a entender um pouquinho mais de como é que era o processo de fabricação de computador, como é que era essa indústria, e o Positivo na época tinha uma rede de escolas, e eu comecei a ligar as pontas e falei, poxa, por que a gente não fabrica computadores para essas escolas? As escolas não eram informatizadas, o chamado grey market, o mercado cinza, era muito forte, tinham poucas empresas oficiais que poderiam vender num preço adequado. Então fui lá para os sócios do Positivo e propus, vamos fazer uma fábrica de computador. Sócios do Positivo, todos professores, né, olharam com aquela cara para mim e falaram, o que é isso? Qual é o investimento? Como o investimento era baixo na época, até fiz uma conta algum tempo atrás, era de $20 mil, o equivalente a $20 mil para cada um. Falaram, pô, já que é esse investimento, vamos fazer. E foi assim que surgiu a Positivo Informática na época, trocamos o nome recentemente, há uns 4 anos, para Positivo Tecnologia, e nós criamos então a Positivo Informática. E o mais legal é que os primeiros computadores da Positivo Informática foram produzidos ao lado do laboratório de informática da Faculdade de Informática Positivo. Poxa, que bacana! Monitores ajudavam, né? E a primeira leva de computadores foi lá e depois a gente profissionalizou logo em seguida a empresa, isso em maio de 89. Poxa, uma trajetória aí, Hélio, de mais de 30 anos, né? Então, uma trajetória muito bacana. Me conta quais são, né, os seus sonhos e qual o seu propósito de vida agora nessa trajetória que acabou de passar de 30 anos de Positivo Tecnologia. Eu acho que não mudou muito os nossos princípios e os nossos objetivos, né? A empresa sempre foi voltada para ajudar a informatização da sociedade. Ela sempre foi voltada para levar tecnologia onde não existe tecnologia. Essa sempre foi o que permeou a nossa história. Desde o começo, quando a gente levou computadores para as escolas que não tinham computador, quando a gente entrou no varejo brasileiro e nos especializamos naquela classe média, na classe C brasileira, que não tinha computador, as famílias muito sedentas de ter o primeiro computador, e a gente lança computadores que em inglês chamam affordables, né, que são possíveis de serem comprados por cada uma dessas famílias, né? Então, essa foi a nossa história. E agora, recentemente, com essas novas tecnologias que a gente traz ao mercado, como a casa inteligente, os servidores, já que tem tanto tráfego de dados, né? A nossa tecnologia educacional, disponibilizando tecnologia para as escolas, mais uma vez voltado para as escolas, que isso faz parte da nossa história, né? Para o governo brasileiro, a tecnologia ideal, para as empresas brasileiras. Então, isso aqui permeia o nosso desejo. A informatização da sociedade, o levar a tecnologia a quem não tem acesso à tecnologia e que precisa ter mais e mais tecnologia. Isso sempre foi o que norteou a nossa vida empresarial. Poxa, que bacana, né? Quando a gente vê o Hélio, ouve o Hélio falar, é muito bonita essa história. O Brasil, um país continental, com muita carência, e eles já desde 1989 tendo esse propósito de transformar tecnologia acessível num país continental. Hélio, muito bacana. Mas conta pra gente aqui, ao longo de toda essa história da Positivo Tecnologia, teve um marco que foi 2006,
quando vocês abriram capital, mais de 15 anos atrás, onde a abertura de capital não era uma coisa tão frequente. Conta um pouquinho o antes e o depois da abertura de capital. Nós entramos, o nosso grande crescimento se deu a partir do começo de 2004, quando nos sedimentamos no varejo brasileiro. A gente era muito voltado ao mercado educacional, escolas, a gente vendia para governo, para empresas, mas não era forte no varejo. Em 2002, 2003, o computador no varejo sofreu vários reveses, quando o dólar explodiu ali, quando o Lula começou a crescer nas pesquisas, que o dólar foi a 4, que hoje equivaleria a um dólar até mais caro do que está hoje. Muitas empresas informais tiveram dificuldades financeiras. E o mercado de varejo era muito abastecido por essas empresas informais. Então, a gente viu que tinha uma possibilidade muito grande de a gente entrar no varejo. Então, a gente começou a crescer muito. Em 2003, naquele ritmo que a gente vinha de fornecer para escolas e tal, a nossa ordem de grandeza era entre 20 e 30 mil computadores por ano. Já em 2004, quando entramos no varejo, passamos a 100 mil. E assumimos a liderança já no final de 2004. Em 2005, fomos para 370 mil computadores. Em 2006, a 800 e poucos. Então, a gente precisava de capital para sustentar esse crescimento muito grande, né? Aquele efeito tesoura que as empresas sofrem quando há um descasamento entre o prazo de recebimento do cliente e todo o fluxo financeiro de você comprar o componente, etc. O Brasil é muito longe dos centros produtores de componentes. É muito longe da Coreia, é muito longe de Taiwan, é muito longe da China, né? Ninguém nota isso. É o país mais longe dos centros produtores de componentes e tudo que forma um computador. Demora 45, 50 dias para chegar de navio esses componentes. Então, o ciclo de caixa é muito pesado. Então, a gente decidiu fazer uma abertura de capital. Tivemos muito sucesso nessa abertura de capital. E o mais curioso é que se existisse, se já existisse o nome startup, e se já existisse o nome unicórnio lá em 2006, nós teríamos sido a primeira startup de tecnologia a se tornar unicórnio no Brasil. O nosso valor de mercado na abertura de capital foi mais de $1 bilhão, né? Então, foi muito legal, foi um momento muito marcante na nossa vida, que nos tornamos uma empresa pública. Poucas empresas de tecnologia no Brasil são públicas até hoje, várias outras entraram no tempo e agora teve até uma grande onda de empresas de tecnologias no ano passado e nesse de entrada em bolsa, mas a gente vinha meio sozinho. Então, fomos pioneiros mesmo aí em ter empresa de tecnologia, principalmente tecnologia de hardware, né, na bolsa brasileira, na Bovespa. Poxa, muito bacana essa história, Hélio. Parabéns e parabéns a todo o time da Positivo Tecnologia. E hoje, né, você como CEO, uma trajetória tão brilhante, compartilha com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores um pouquinho dos seus desafios atuais na cadeira de CEO. Puxa, o meu grande desafio hoje é o processo de transformação. E talvez isso seja o que me move ainda, esse grande desafio. Eu estou há 32 anos à frente dessa empresa, tivemos várias crises, várias mudanças, várias transformações. Mas a transformação que nós estamos empreendendo hoje talvez seja a maior de todas. A própria mudança do nosso nome, há 3, 4 anos atrás, de Positivo Informática para Positivo Tecnologia, foi para marcar essa nova fase que nós estamos vivendo e que nós estamos agora sedimentando. A gente deixou de ser uma empresa só de computador. Nós também fazemos computador e continuamos muito forte nesse mercado, mas a gente passou a ser uma empresa de tecnologia. Então, a gente começou a fazer smartphone alguns anos atrás, nós passamos a fazer servidores, compramos uma empresa de servidores, é um mercado que cresce muito. Nós nos lançamos em IoT, Internet das Coisas, com o projeto do Positivo Casa Inteligente, que é toda a automação residencial, segurança e automação residencial. Nós fortalecemos a nossa área de tecnologia educacional, que complementa os nossos computadores, os nossos tablets, os nossos smartphones no mercado educacional. Nós lançamos as nossas maquininhas de pagamento, são as maquininhas de pagamento inteligente, aquelas baseadas em Android, em que a maquininha de pagamento não é só uma máquina de pagamento, mas é um POS completo, né?
você pode fazer controle de estoque, você pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, se uma empresa de encomenda, ela já dá baixa na encomenda na mesma máquina que você passa o cartão, né? Então, a gente lança em máquina de pagamento, estamos crescendo muito no setor. Nós nos lançamos em projetos sofisticados, como o da urna eletrônica. Nós somos o novo fornecedor do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, das urnas eletrônicas. Estamos fornecendo 180 mil urnas já para a eleição de 2022 para o TSE. Então, nós viramos empresa de tecnologia, estamos projetando terminais lotéricos agora. Então, nós estamos entrando mais e mais em outras tecnologias, na sua grande maioria baseada em hardware, sempre. Não somos uma empresa especializada em software, embora todo hardware precise de um software, então fazemos grandes equipes de desenvolvimento de software, mas para o hardware, a nossa venda é através do hardware, exceto na tecnologia educacional, que a gente vende o software como fim, né? Então, é essa grande transformação da segmentação desses novos negócios que a gente entrou, que é o meu grande desafio hoje como CEO, é levar essa empresa para um outro patamar. Nós estamos num processo de crescimento muito grande, crescemos muito em 2020, pretendemos crescer muito em 2021, os números já mostram isso nesse começo de ano, e essa grande transformação é o que me move ainda, que me dá muito entusiasmo para estar sentado aqui e fazer essa grande transformação. Não, bacana, Hélio, e como os telespectadores, eu estou sentindo toda essa vibração tua e essa motivação de fazer esse projeto de transformação, que começa pela transformação cultural e ela culmina na transformação de toda a empresa. E vejam, né, a Positivo Tecnologia, ela é líder do mercado, ela abriu capital em 2016, uma empresa de super sucesso, e mesmo assim o seu CEO tem como foco principal se reinventar, se transformar e se adaptar aos novos tempos. Esse é o mundo moderno e que muito bacana, Hélio, essa tua liderança e como você está tocando as coisas aí. Conta pra gente, Covid-19, pandemia, home office, como que foi aí em março de 2020, tanto a parte fabril quanto os escritórios, vocês enfrentaram a pandemia e como que você está enxergando 2021? Puxa, diante de toda essa tristeza dessa pandemia, diante de todo o quadro ruim que traz uma doença como essa, a transmissibilidade, o número de mortes e tudo isso, o que a gente fez foi tentar, primeiramente, lá no começo, se reportou a março do ano passado, tentar entender o que era isso. O meu primeiro contato com essa doença, nós fizemos um follow-on, uma emissão adicional de ações em janeiro do ano passado. E no meio do roadshow, eu estava em Nova York, eu comecei a ver notícias na televisão sobre a Covid na China. Não tinha ideia do que acontecia. Só que os investidores, eles são muito rápidos. E eles viram junto comigo essas notícias na televisão. Enquanto eu assistia no meu hotel a televisão, eles também assistiam nas suas casas, que estava vendo um negócio chamado Covid, que não era uma coisa tão simples. Então, comecei a ser bombardeado por perguntas de: e aí, o que isso vai impactar o teu mercado? Como é que vai impactar a cadeia de fornecimento? Porque começou lá no Oriente, nos centros produtores de componentes. Puxa, como é que eu vou responder se eu não tinha ideia, né? Daí comecei a me informar. Temos escritório em Shenzhen, na China, temos escritório em Taipei, em Taiwan. Comecei a ligar para os escritórios para entender, cara, me conta o que está acontecendo aí. E comecei a ter o primeiro contato de quão grave era a situação na China naquele momento, na região de Wuhan. Como aquilo estava transmitindo rápido de uma pessoa para outra, como as pessoas começavam a morrer e como eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Tá? Então, aquele contato foi muito importante, porque eu tive o privilégio nós tivemos o privilégio de poder nos antecipar ao que viria a acontecer no Brasil. Então, nós tomamos consciência disso. A primeira coisa, a China realmente fechou. Nós tivemos grandes problemas de oferta em março, porque as coisas que tinham que ter saído lá em fevereiro não saíram, né? Então, esse foi o primeiro efeito. Mas nós, em termos de empresa, fomos das primeiras empresas a ir para home office. Toda a parte administrativa da Positivo foi para home office já no começo de março. E estamos até hoje em home office. Tá?
E aprendemos a trabalhar em home office e a produtividade do home office está sendo absolutamente espetacular. É óbvio que nas fábricas nós não paramos. Paramos quando o governo nos pediu para parar, mas tentamos o máximo possível botar todos os critérios possíveis de saúde dentro das nossas fábricas. Afastamos todo mundo, divisórias de acrílico entre as pessoas, refeitório totalmente remodelado, as políticas de frequentamento de vestiário já todas estabelecidas já em março do ano passado. Com isso, tivemos muito pouco caso. Transmissão interna quase nenhuma. Tivemos casos, né, que as pessoas pegam fora. Então, essa foi a maneira com que a gente encarou a pandemia internamente. Home office, em quem pode estar home office, todos os critérios de isolamento possível dentro da empresa. O ônibus especial para pegar os nossos colaboradores em casa, medição de febre, tudo isso foi implantado. Isso foi uma política muito exitosa na empresa. Mas daí vamos para o lado do negócio. O lado do negócio, já em março, impactou terrivelmente, porque dois fenômenos aconteceram. O dólar começou a subir, e nós temos um grande percentual de componentes dolarizados no nosso computador. Por outro lado, um problema de supply, do fornecimento, que não chegavam os componentes. E logo depois as lojas fecham, que são os nossos principais clientes. Do nosso varejo de computador, 70% eram vendidos em lojas físicas. Mudou. Eram vendidos em loja física. Meu Deus do céu. Pânico geral. O que nós fazemos agora? Temos pouco produto para entregar, o que temos está muito caro, porque o dólar subiu, e as lojas estão fechadas. Nos reunimos, criamos um comitê de crise, me reuni com o conselho, derrubamos o nosso forecast e falamos, vai ser o pior ano da nossa história, não tenho dúvida nenhuma, terrível, freamos daquilo que ainda vinha, freamos a vinda, porque não ia ter para quem vender, né? E qual a nossa surpresa? Logo depois, tudo muito rápido, 1-2 semanas depois, as pessoas começaram a comprar computador, a correr desesperadamente atrás de computador. Não nas lojas fechadas, no online que estava aberto ainda, no supermercado que estava aberto. O online dizendo, por favor, me entrega mais. O supermercado dizendo, me entrega mais. Calma, mas eu não tenho. Mas por que está acontecendo? Todo mundo foi para o home office. Primeiro os bancos compraram todo o que a gente tinha de estoque e tudo que tinha no varejo de todo mundo, para dar para os seus colaboradores indo para casa. E houve uma explosão com o home office e com o homeschooling de procura de computador. Então, no final de março, começo de abril, a gente já mudou completamente a nosso mindset e começamos a dizer para os fornecedores, manda componente desesperadamente, né? E o dólar continuava a subir, mas lei da oferta e da procura no mercado comprador, os preços foram subindo, e mesmo com o preço subindo, assim mesmo ainda havia uma procura muito grande do computador. Então, foi um gerenciamento muito grande nos primeiros 3-4 meses para entender o tamanho do mercado, mudar o nosso cliente do físico para o online, nos digitalizarmos, vender a nossa venda direta no online também crescendo muito. Então, foi toda uma revolução interna e todo mundo em home office, né? Então, a gente contratando gente, mudando gente, fazendo tudo acontecer no home office, mas as coisas foram acontecendo. E o que fazer para a sociedade? Daí, a nossa preocupação era o que fazer. Naquele momento, ali em abril, a grande questão era respiradores. Não havia respiradores no Brasil e no mundo inteiro. Então, nós nos engajamos num grande projeto, muito consciente da importância de haver indústrias no Brasil. Se não houvesse, nós não teríamos respiradores naquele momento. Então, nós engajamos num projeto junto com outras empresas para ajudar uma empresa que já fazia respirador a aumentar a sua produção de 200 respiradores por mês para 3.000 respiradores por mês para suprir a demanda na coisa. Então, nós ficamos responsáveis pela placa-mãe do respirador, botamos todo o nosso procurement comprando os componentes e trazendo esses componentes para cá, achando componentes alternativos. O mundo inteiro disputava os mesmos componentes, né, para fazer respirador. E tivemos muito êxito. Conseguimos até junho entregar para o Ministério da Saúde 6.500 respiradores. Então, foi essa a nossa movimentação. Cuidar dos nossos, primeiro, depois entender o mercado e prover esse mercado, que é a nossa função como produtor de tecnologia, produtor de computador, prover essa necessidade do mercado. E terceiro,
a gente ajudar a sociedade naquilo que a gente sabe fazer. Então, essas foram as grandes mudanças, né? Poxa, muito bacana, Hélio, e que bom saber que temos empresários e executivos muito preocupados com a sociedade e nos momentos, né, que a gente fica mais afligido, que essas pessoas façam o seu papel de forma proativa, como a Positivo Tecnologia fez. Parabéns por essa iniciativa. Hélio, conta pra gente aqui muitas inovações que vocês estão trazendo para o mercado nessas novas plataformas, esses novos produtos. Para algumas dessas iniciativas, vocês têm políticas ou vocês têm iniciativas com startups? Essa é uma outra área. Eu não comentei como nossa grande estratégia, que é o nosso Corporate Venture, né? O nosso CVC, muito forte hoje. Não dá para fazer tudo dentro de casa, não dá. Tem muita coisa boa sendo feita fora, por empresas nascendo, por empresas em vários níveis de maturidade, né? Com tecnologias geniais, tem uma juventude com uma garra enorme. Me lembro dos meus 26, 27 anos criando esta companhia, né? Então, me inspiro do que a gente já foi lá no começo, de uma startup, para entender o mundo das startups. Temos hoje 11 startups em que temos investimento, algumas já num momento de maturação muito legal, algumas com faturamento alto já. Entramos lá atrás, a High Technology, entramos há 4, 5 anos atrás. Ela faz um laboratório para fazer exame de sangue na ponta da farmácia, um laboratóriozinho portátil. Você faz o exame de sangue na hora, o resultado sai na hora, ele é transmitido para o nosso laboratório, para a própria High, que é um laboratório de análises clínicas. O patologista lauda, já tem o resultado na hora, laudado, assinado pelo patologista. Isso foi muito importante na Covid. O Instituto Butantan contratou a RAI para 2 milhões de testes, e esses laboratóriozinhos eles foram distribuídos por São Paulo. Então o Butantan e a Secretaria de Saúde de São Paulo tinha em tempo real onde tinham focos de Covid, né? Então foi muito importante essa tecnologia. A gente investiu na AgroSmart, que é uma empresa de sensoriamento do campo brasileiro, das grandes fazendas, para definir a irrigação certa em cada ponto da fazenda. Muitas vezes é uma fazenda grande e não sabe se choveu ou não, quão úmido está o solo naquele pedaço da fazenda. Então os sensores mandam isso para o sistema de irrigação, os resultados. É uma outra grande investida nossa. A Robatec pesa o gado num confinamento para definir o momento certo do abate, também através de tecnologia, e assim por diante. Temos aí 11 startups investidas, e virão muito mais esse ano, porque a gente gostou da brincadeira aí, e está destinando uma boa parte aí do nosso dinheiro para investir em startups, fora esse nosso crescimento orgânico. Poxa, muito bacana. Pessoal, infelizmente a gente está acabando essa entrevista empolgante com o Hélio Rotenberg, CEO da Positivo, que passou para a gente que vibração e empreendedorismo são chaves para o sucesso no mundo dos negócios. Hélio, eu queria que você desse uma dica para os nossos telespectadores e os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que hoje ainda estão com muito medo de empreender, para que elas tenham essa coragem do empreendedorismo. Vale a pena empreender, mas se você quiser empreender, venha com muita energia. Não venha com as horas vagas, não, porque empreender significa muito trabalho. Empreender no Brasil, então, significa muito trabalho. É um desafio incessante. Não tentem empreender com o tempo vago, com algumas poucas horas por dia. A probabilidade de dar certo é muito pequena. Pode até dar, mas é muito pequena. É muito legal empreender. Se dá certo, é muito legal comemorar, olhar para trás e ver o que você fez, mas venha com muita energia. Venha com muita energia. Aconselho a empreender, mas o grande conselho que eu dou é, se vier, venha com tudo. Venha com todo o seu melhor, com toda a sua energia. Não venha pela metade, que a probabilidade de dar certo é pequena. Poxa, que bacana. Como o Hélio nos fala, né? Trabalho árduo
e muita energia, muita empolgação. Hélio, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Café com o CEO e eu queria te agradecer demais pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado, Hélio. Obrigado a você. Gostei muito da conversa. Poxa, bacana. Pessoal, espero vocês no próximo programa Café com o CEO, na próxima segunda-feira, 23h45, na Record News TV. O Café com o CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor com menos fronteiras.